Boa tarde a todos. Tá ligada? Tá ligada? Mas tem que aumentar ali. Eu tenho voz baixa. Testando, testando. Tem que aumentar ali. A Vanderlei aumenta ali. Tenho voz baixa. Você aumentou? Boa tarde a todos. Eu vou pôr ele aqui. Deixa no pedestal, deixa eu ver. Eu vou pôr ele aqui. Testando, testando. Não tá indo. Aqui tá on. Ó, tá ligado? Tá no on. Tá no on. Eu não sei. Testando, testando. Agora deu certo. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre nos envolva nesse instante em que aqui nos reunimos para ouvir a mensagem do Divino Mestre Jesus. Vamos então voltar a nossa consciência para o nosso eu mais profundo, acalmando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos estar receptivos para entender essa mensagem com o nosso raciocínio, mas também com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, gravando a mensagem do Mestre dentro de nós, para que possamos, ao praticá-la, ser um ser melhor, que consigamos fazer a nossa reforma íntima e assim caminhar na estrada do Mestre Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E aqui estamos, acolhendo essas palavras, na presença dos amigos espirituais que desde cedo preparam esse ambiente, dos nossos anjos de guarda que neste momento nos acalmam, nos envolvem, cuidam da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. E assim, agradecidos por mais essa oportunidade dessa reunião bendita, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos que nos devem e ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal que ainda reside dentro de cada um de nós, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E hoje quem trouxe as reflexões da tarde para nós é o nosso amigo Aloísio Sônico. Obrigada, bem-vindo. Boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus envolva os nossos corações neste momento e que a gente possa desfrutar desta mesma paz em todos os momentos de nossa vida. Bom, dando sequência ao que o Vitor falou, né, que a gente está aqui para aprender a ser um pouco mais espírita, então nós trouxemos, a pedido da própria Leila, que sugeriu para nós, alguns casos a mais de Jerônimo Mendonça.
Antes de mais nada, eu gostaria de ler a mensagem que está na contracapa do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola Fratari Neto, da editora O Clarim, aqui perto de Matão. Diz o seguinte: imagine o leitor, um homem que viveu 30 anos em um leito de dor, era tetraplégico, cego, com problemas cardíacos gravíssimos, uma artrite reumatoide provocando dores ininterruptas e um problema circulatório fazendo o seu rosto queimar. Este foi Jerônimo Mendonça Ribeiro, nascido em 1º de novembro de 1939, desencarnado em 26 de novembro de 1989, nascido em Ituiutaba, Minas Gerais. Como conseguiu vencer tamanha expiação? Trabalhando no bem. Escreveu várias mensagens e livros espíritas. Gravou 2 LPs com mensagens e palestras. Construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus e ainda um outro na zona rural. A Gráfica Espírita Caibar Chútil, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, fez palestras por todo o Brasil, consolou uma infinidade de corações necessitados. Após seu desenlace, continua a tarefa na espiritualidade, atuando no socorro aos desvalidos nos 2 planos. Há instituições espíritas que ganharam o nome de Jerônimo Mendonça em todo o Brasil. Suas histórias e exemplos são contados em palestras por todos os cantos. Por sinal, aqui em Araraquara, Jerônimo esteve presente, como já falei outra vez, sobretudo nos anos de 1986 a 1989. E era comum ele estar passando o seu aniversário em Araraquara, sempre no dia 1º de novembro, principalmente nesses 3 últimos anos, ele passou aqui em Araraquara. A Casa da Sopa, Jerônimo Mendonça, anexa ao Centro Espírita Caminho da Luz, lá no Vale do Sol, foi inaugurada pelo Jerônimo. E vejam que interessante, era para ele ter inaugurado esta casa no final do ano, em novembro, no seu aniversário. Mas ele sentiu uma forte intuição e pediu ao Alberto, que presidia o centro na época, para que antecipasse a inauguração. E foi inaugurado em junho de 1989. Certamente prevendo, talvez, por alguma questão de intuição, o seu desenlace, que seria em novembro do mesmo ano. Mas neste livro nós vamos encontrar histórias muito engraçadas, histórias corriqueiras que aconteceram com Jerônimo. Por exemplo, recontamos outro dia um fato curioso que ele aconteceu com ele e sua mãe, naquele problema do colchão que tinha sabugos de milho. Mas nós encontrarmos uma outra situação também com sua mãe. Já tetraplégico, preso ao leito de dor, certa feita tocou a porta, bateu a porta de sua casa uma pessoa. E ele rapidamente perguntou para sua mãe, estava só ele e sua mãe. E Dona Antônia, mãe de Jerônimo, falou, era um vendedor. E o que ele estava vendendo? Estava vendendo farinha. Mas já dispensei porque nós já temos farinhas de sobra aqui. E o Jerônimo, muito enérgico na sua fala, mãe, vá lá e chame esse homem e compre a farinha dele. Ela foi lá meio a contragosto, mas entendendo a determinação do filho, correu 3 quadras abaixo e chamou o homem e comprou a farinha. Pronto, Jerônimo, já fiz o seu gosto, embora já tivéssemos farinha de sobra. Quanto que a senhora comprou? 1 litro, porque naquela época se vendia farinha a litro, né? Como, mãe, 1 litro? Vá lá e compre toda a farinha desse homem. Mas, Jerônimo, nós temos farinha de sobra. Não importa, compre toda a farinha desse homem. Dona Antônia, contra gosto, foi lá, chamou o homem e comprou todo o saco de farinha daquele homem. Quando ela falou a ele que iria comprar, o homem começou a chorar copiosas lágrimas, que ele estava com a sua esposa doente e tinha saído para vender a farinha e só conseguiria talvez comprar o remédio que ela necessitava se depois que ele vendesse toda essa farinha. E Dona Antônia, então, contou o fato ao Jerônimo e ele falou que ele tinha sentido uma forte intuição para que ele atendesse a esse desejo dessa pessoa que estava vendendo farinha. Ao que depois o homem saiu feliz e alegre, né, conseguindo comprar o remédio para sua esposa,
e a dona Antônia distribuiu farinha para toda a vizinhança, parentes e amigos. Este é um fato corriqueiro que uma pessoa tetraplégica, cega, dotada de uma forte intuição, e fazia esse trabalho maravilhoso. Mas nós vamos contar alguns casos muito corriqueiros. Diz que certa vez o Jerônimo estava assistindo a uma palestra de Divaldo, que foi feito, acho que em Uberaba, e ele saiu de Ituiutaba, foi até Uberaba para assistir a palestra. Como ele tinha o problema da sua cama, a cama foi colocada logo à frente, perto do palco, onde o Divaldo estava. E em um determinado momento, chega lá uma pessoa totalmente embriagada. Vendo o Jerônimo naquela posição na cama, fala assim para ele: paralítico, levanta e anda. Ele chega assim para ele: mais tarde, mais tarde. Aí ele fala assim, falando assim um pouco suave para não atrapalhar a palestra de Divaldo. E ele insistiu: paralítico, levanta-te e anda. Aí o Jerônimo, naquela posição, falou: infelizmente não posso, meu amigo, não consigo. E diz que o bêbado fala assim: ô homem de pouca fé. Então esses casos ele ia contando com muita propriedade e trazia esses fatos corriqueiros que aconteciam com ele com muita propriedade. Diz que certa vez, e era muito comum acontecer algumas situações, que o Ituiutaba é uma cidade pequena, deve ter hoje uns 120 mil habitantes, mas na época do Jerônimo tinha muito menos. Então era comum os velórios acontecerem dentro das próprias casas, não tinham assim, os velórios como nós temos, os velórios municipais, os particulares. E um determinado dia, teve um velório de um amigo, e como a cama do Jerônimo não tinha condição de entrar na casa, eles deixavam sempre do lado de fora. Eis que um certo momento, altas horas da madrugada, o velório acontecendo e o pessoal conversando ao lado do Jerônimo, passavam muito tempo conversando. Eis que, de repente, uma das pessoas lembra e fala assim: Jerônimo, hoje é meu aniversário. Ele não perdeu a oportunidade, já punchou um parabéns a você naquele momento. E aí a dona Terezinha, que era a mestra dele, falou: Jerônimo, ir ao velório com você nunca mais. Mas, na verdade, esse fato não estava sendo um desrespeito à figura daquele que estava passando para um plano espiritual, que certamente era um amigo de Jerônimo. Mas acontecia de uma forma assim dele deixar o ambiente um pouco mais leve, um pouco mais sereno, sobretudo pelo momento daquele desencarne daquele amigo. Outras situações que aconteciam também envolvendo Jerônimo é que quando havia um velório, ele seguia transportando o corpo à frente e o pessoal transportando o Jerônimo atrás, na sua cama. Eis que em um determinado momento passa um bêbado também na cidade e fala assim: nossa, 2 defuntos esqueceram o caixão desse. Então, coisas corriqueiras que ele contava com muita naturalidade por conta daquele fato que eu comentei com vocês, daquela situação que ele se fazia muitas vezes de coitadinho. E até coisas engraçadas que aconteceram. Certa vez, era comum Jerônimo ir a Uberaba, praticamente a cada 15 dias, quando não estava fazendo palestras. Estando em Ituiutaba, 250 quilômetros mais ou menos, ia todo final de semana, a cada 15 dias, para Uberaba, para ver o Chico Xavier. E sempre tinha uma pessoa que o levava na sua perua Kombi até Uberaba. E naquele dia não tinha ninguém, sobrou para a irmã dele, a Sebastiana. E como eles saíam na parte da tarde, a Sebastiana devia ter comido demais e foram a estrada, pegaram a estrada em direção a Uberaba. Eis que em um determinado momento ela dá uma cochilada e o Jerônimo, cego, sozinho na perua, percebeu que alguma coisa estava estranho, naquela coisa, até que ela conseguiu controlar o veículo. E aí o Jerônimo diz que chega para ela assim: Sebastiana, vamos com calma, minha irmã, que eu estou indo lá para ver o Chico, não para ver o Emmanuel. Então, esses fatos corriqueiros que aconteciam com ele relatava nas suas palestras. E quando a gente conversava com Jerônimo, nós tínhamos a oportunidade de ver, não uma pessoa presa a um leito de dor, um tetraplégico, um cego, mas uma pessoa
que levava bom humor, levava esperança, levava uma palavra de conforto, de consolo a tantos corações aflitos. Quantas e quantas pessoas não procuravam Jerônimo, às vezes para desabafar de um problema, e ele estava numa situação muito pior do que aquelas pessoas. Como nós aqui, por exemplo, nós temos a grata felicidade de ver, ouvir, falar, caminhar. E quantas coisas nós fazemos? Quase nada, a gente pode dizer. Mas ele, apesar de todas as suas dores, as suas dificuldades, seus problemas, ele conseguiu fazer um trabalho de resgate de tantas e tantas reencarnações. Mas o que a gente costuma dizer, que isso não é um trabalho para a gente fazer numa única encarnação. Tem pessoas que querem se transformar da noite para o dia, e a gente sabe que o progresso é lento e gradual. Temos que fazer a nossa reforma íntima? Sim, mas fazer uma reforma íntima pausada, sem sofrimento, que a gente consiga progredir gradualmente, sem querer transformarmos da noite para o dia num Cristo. A caminhada do nosso mestre foi lenta e gradual. Quando ele esteve encarnado entre nós, ele já tinha conseguido a estágio de esfera crística. Então não somos nós, na simples encarnação, que nós vamos conseguir superar tantas e tantas mazelas do passado. Costumo dizer que a gente não precisa se preocupar com quem fomos no passado. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Tudo que já foi no passado serve de experiência para a nossa vida atual, mas não servir de martírio de situações do que aconteceu no passado. Se fiz amigos ou inimigos no passado, não importa, importa quantos amigos eu posso construir daqui para frente. A minha reforma íntima ela tem que ser lenta e gradual, sem sofrimento e sem martírio. Amigos, eu agradeço imensamente. Certamente não dá para a gente falar desse livro todo em 15 minutos, mas eu recomendo não só este livro, também o livro Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, também da editora O Clarim, daqui de Matão. Agradeço imensamente a paciência e a atenção de vocês e convido para que a gente possa, unidos num só pensamento, dirigir ao Mestre Jesus a nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos.